Bom dia, queridos alunos. Continuando sobre o sistema cardiovascular, nós vamos falar mais especificamente algumas coisas sobre ele. Então, nós já vimos do sistema cardiovascular, relembrando, que ele é composto basicamente por dois componentes, né? Um é o coração, que bombeia o sangue, que bombeia o líquido, que leva todos os nutrientes para o nosso corpo. E o segundo são os vasos sanguíneos, né? Que aí são subdivididos entre veias e artérias. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre pressão arterial. Então abro o livro de vocês, referente à pressão arterial. E o caderno, né? Façam anotações também. Então, o que seria a pressão arterial? Pressão arterial nada mais é do que uma força que o sangue faz nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui a representação de um vaso sanguíneo. E a força que o sangue faz na parede do vaso sanguíneo é conhecida como pressão arterial. Então a pressão arterial nada mais é isso. Então imagine comigo que o vaso sanguíneo de você está aqui, ele está fechado porque não está passando muito sangue. Então a partir do momento que o coração bombeia o sangue passa e o vaso sanguíneo de vocês dilata, ele contrai, ele expande. E nada mais é do que essa força que o sangue faz. Então a pressão arterial nada mais é do que a pressão, ou seja, a força que que o sangue faz nas paredes dos vasos sanguíneos. Então vejamos aqui no esquema. O coração bate, empurra o sangue para os vasos sanguíneos e o sangue faz força, ele faz pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. Ó. Estão vendo aqui? Ó? A seta representa a força que o sangue está fazendo, então é sentido oposto. É como se o vaso sanguíneo ele inchasse, ele dilatasse à medida que o sangue passa. Tranquilo? Isso é a pressão arterial. Como nós vamos ver lá na frente, um indivíduo que não cuida muito bem da saúde, algumas doenças são graças a essa pressão arterial, a alteração na pressão arterial, como nós vamos ver lá para frente. Então, a pressão arterial normalmente ela tem que ser balanceada, nem muito alta e nem muito baixa. Quando a pressão arterial ela configura muito alta, algum problema há. Entre eles, um entupimento de veia, um entupimento de artéria, entupimento por gordura, principalmente uma pessoa que não tem uma boa alimentação, como nós vamos ver lá na frente. Então, o indivíduo que ele consome muita gordura, não pequenos, vocês que gostam muito de biscoito, de coisa gordurosa, a pressão arterial, o sangue ele precisa cumprir um fluxo contínuo e ininterrupto, ou seja, sem interrupção. Quando há uma interrupção, o indivíduo ele tem pressão alta. A pressão baixa está associada muitas vezes à falta de sais, além de alguns alimentos que nós consumimos. Então, o fluxo ele não tem muita força. Ele não chega onde tem que chegar, principalmente nas extremidades, entre eles as mãos e os pés. Tranquilo? E isso é a pressão baixa. Vamos lá, vamos falar de grupos sanguíneos. No nosso sangue, como vocês já viram lá em tecido conjuntivo, há algum tipo de células no nosso sangue, né? Mas antes de eu falar do grupo sanguíneo, eu preciso que vocês entendam dois termos. Um é anticorpo e o outro é antígeno, tranquilo? Tá aqui o anticorpo e o antígeno. Aqui são dois tipos de bactéria, tranquilo? Dois tipos de bactéria. Tem a bactéria em forma de cocos e a bactéria em forma de... Perdão, a bactéria em forma de cocos embaixo e a bactéria em forma de bacilos em cima. Vocês vão ver isso no sétimo ano, tá bom? Tipo de bactéria. Mas vamos lá. O que é o antígeno? Nas nossas células, né? Todas as nossas células do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, e em células bacterianas também, outras células, como por exemplo bacterianas que não são do nosso corpo, há uma proteína na membrana das células chamada de antígeno. Nas nossas células e em outras células de seres vivos, na membrana há uma proteína chamada antígeno. O antígeno, gente, é uma proteína de reconhecimento. Ele precisa ser reconhecida por outra substância. E ele é reconhecido por quem?
pelos anticorpos. Então, os anticorpos eles encaixam nos antígenos, reconhecendo assim eles. Para que, professor, isso precisa acontecer? Por exemplo, quando uma bactéria ela entra dentro do nosso corpo, o nosso corpo começa a produzir... Bactéria ou vírus, por exemplo. O nosso corpo começa... Um corpo estranho, tá? Entra no nosso corpo. Quando o corpo estranho entra no nosso corpo, exemplo, bactéria, o nosso corpo começa a produzir anticorpos. Anticorpos nada mais são do que proteínas de reconhecimento. Então, essas proteínas vão se grudar nos antígenos para que os linfócitos, que são as células de defesa, venham e acabem com esses indivíduos estranhos do nosso corpo, esses parasitas do nosso corpo. Tranquilo? Então, para que isso acontece? O anticorpo ele é como se fosse uma chave. E o antígeno... Ó, o caminhão. O antígeno é como se fosse a fechadura. Então, é um sistema chave e fechadura. Tranquilo, pequenos? Onde o anticorpo vai encaixar no antígeno, reconhecendo assim esse corpo estranho que entrou. Tranquilo? Entendendo o que é anticorpo e o que é um antígeno, vamos por tipos sanguíneos, grupos sanguíneos. São 4 tipos de grupos sanguíneos. O A. Calma. O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Tranquilo? São 4 tipos sanguíneos que existem na nossa espécie. Na espécie humana, são 4 tipos sanguíneos. Tranquilo? Então, o indivíduo que é do tipo A, nas células sanguíneas, mais especificamente nas hemácias, vocês lembram o que são hemácias? Hemácias são as células do sangue que transportam os gases. Então, vamos lá. Nas células do nosso sangue, na membrana das células do nosso sangue, existem antígenos do tipo A. Aqui, ó. Na membrana das células do nosso corpo existem antígenos do tipo A. Tranquilo? Na membrana das células dos indivíduos que são do tipo B, existem antígenos na membrana da célula dos indivíduos, na membrana da célula sanguínea dos indivíduos tipo A, existem antígenos do tipo B, tranquilo? Do tipo B existem antígenos do tipo B. Indivíduo do tipo B existem antígenos do tipo B. Indivíduos do tipo AB, e esse nome ele não vem à toa, as células sanguíneas dos indivíduos do tipo AB têm em sua membrana antígeno do tipo tanto A quanto B, tranquilo? E os indivíduos do tipo O não têm nenhum tipo de antígeno. Vocês vão entender já já o porquê. Retomando aqui, ó. Indivíduo do tipo A, ele tem antígeno do tipo A. Indivíduo do tipo B tem antígeno do tipo B. Então, se o indivíduo do tipo A tem antígeno do tipo A, ele produz anticorpo anti-B. Por que ele não produz anticorpo do tipo A? Porque se ele produzisse anticorpo do tipo A, o anticorpo do tipo A ia atacar suas próprias células, ou seja, o anticorpo do tipo A ia se fixar no antígeno A e assim seu sistema imune ia destruir suas células. Então ele produz antígeno do tipo B. Para quê? Para que se uma célula do tipo B entrar em contato com o indivíduo do tipo A, esses antígenos vão destruir esse corpo estranho. Por quê? Porque é um corpo estranho, realmente. Né? O indivíduo do tipo A ele não é do tipo B. Então, se uma célula tipo A entra no indivíduo que é do tipo B, é um corpo estranho. A mesma coisa o indivíduo do tipo B. Ele tem um antígeno tipo B e ele produz o anticorpo anti-A, justamente contra células do tipo A. Tranquilo? Então, isso é referente ao sistema imune, sistema de defesa do sangue. Tranquilo? Então, o indivíduo do tipo AB, como ele tem os dois antígenos, ele não produz nenhum anticorpo. Tranquilo? Ele não produz nenhum anticorpo. E o indivíduo que é do tipo O, ele não tem nenhum tipo de antígeno, todavia, ele produz os dois anticorpos. Ele produzindo os dois anticorpos, ele ataca tanto o tipo A, quanto o tipo B, quanto as células do tipo AB. Tranquilo? Então, sabendo disso, o indivíduo O, ele doa para todo mundo, ele é doador de todo mundo. Quem tem um sangue tipo O, ele doa para todo mundo, mas não recebe de todo mundo, ele só recebe do O. Tranquilo? Só recebe do O. O indivíduo do tipo AB, ele só doa para o AB, para outro indivíduo do AB. Ou seja, se eu sou AB, eu vou doar para outro indivíduo que é AB. E ele recebe tanto do B quanto do A. Então, se eu sou AB,
eu posso receber sangue de outro indivíduo que é do tipo B e outro indivíduo que é do tipo A. Eu posso receber de ambos. Mas o AB, ele não pode doar nem para o A e nem para o B. Tranquilo? O A, por exemplo. O A, ele recebe dele mesmo e doa para o AB. Ele doa para o AB. O AB, ele recebe de todo mundo, tá bom? Ele recebe de todo mundo. Assim como O doa para todo mundo. Então, ele recebe de todo mundo. Tanto do A quanto do B. Tanto do A quanto do B quanto do O. Mas só doa para ele mesmo, tá bom? AB só pode doar para AB. O tipo B só doa para ele mesmo e doa para o AB. E o tipo A só doa para ele mesmo e para o AB. Tranquilos? Por causa justamente dessa resposta em um mundo. Vamos lá. Assim como outros sistemas que nós estudamos, se não cuidado, há alguns problemas que vêm ser desencadeados por alguns hábitos, alguns maus hábitos, além de algumas doenças genéticas, não só isso, tá bom? Por exemplo, a anemia. A anemia nada mais é do que um distúrbio sanguíneo atribuído a baixa taxa de hemácias do sangue. Vocês lembram o que é hemácia? Hemácias são aquelas células, chamadas também de glóbulos vermelhos, são aquelas células que estão presentes no nosso sangue e transportam gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico. E ela está associada muitas vezes à falta de ferro no sangue, além de hemorragia. O que é a anemia? A anemia é um baixo número de células, como vocês podem ver na imagem, vermelhas, de glóbulos vermelhos de células hemácias no nosso sangue. O indivíduo que tem anemia, muitas vezes é associada à falta de ferro no sangue. Então a vovó de vocês, a mamãe de vocês já deve ter falado muito, menino, come feijão, come beterraba porque tem muito ferro e você não quer comer porque não gosta. Mas ela tá certa. O ferro mesmo que vocês estão pensando, esse ferro aí, o ferro. Sabe o ferro? Pensa aí no ferro. É esse ferro aí. Esse ferro ele está presente na nossa corrente sanguínea, mais especificamente nas hemácias. Então as hemácias precisam de ferro e a falta de ferro faz com que falte hemácias no nosso sangue. E o ferro ele cumpre um papel, como vocês vão ver lá no ensino médio, muito importante, que é justamente se ligar ao oxigênio e desligar do oxigênio, assim como se ligar do gás carbônico e se ligar no gás carbônico e desligar do gás carbônico, tranquilo? Esse é o papel do ferro nas nossas hemácias. Então, a baixa contagem de hemácias no nosso sangue configura anemia. Então, a pessoa normal, geralmente, ela é vermelhinha, né? Ela tem a palma da mão vermelhinha. Principalmente vocês que são brancos. E a pessoa com anemia, ela é amarelinha, né? Ela é branquinha, ela tem uma expressão pálida. Tranquilo? O próximo é a hemofilia. A hemofilia, ela já é uma doença genética, ela é uma doença passada de pai para filho, onde o indivíduo que tem hemofilia, ele não consegue coagular o sangue. O que é a coagulação de sangue? Quando você se corta, forma aquela casquinha, né? Aquela casquinha é o sangue coagulado, justamente para tapar o ferimento e não haver sangramento, não haver hemorragia. Então, o indivíduo que tem hemofilia, ele não coagula o sangue. Então, ele fica sangrando, ele tem um corte, fica sangrando lá, configurando assim uma hemorragia e até uma anemia, tranquilo? O próximo é a arritmia. Vocês lembram quando eu falei para vocês, quando estávamos estudando sobre tecido muscular, que eu falei do tecido muscular cardíaco, que ele tem um tipo de batimento, contração rítmica? Ou seja, teu coração ele tem um ritmo. Tuc, 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 tuc. Esse ritmo ele precisa ser cumprido. Esse ritmo nada mais é do que a pulsação dos átrios e dos ventrículos, e eles precisam estar em ritmo. O átrio precisa empurrar o sangue para o ventrículo e o ventrículo para onde seja. Aí depende se é o direito ou se é o esquerdo, né? Então, eles precisam estar em ritmo. Quando não estão em ritmo, há uma série de problemas, principalmente relacionados à distribuição de sangue. Então, dores fortes no peito. O sangue ele não vai para onde deve ir naturalmente. Então, a pessoa, quando tem uma arritmia cardíaca, ela precisa usar um aparelho que chama marca-passo. Não sei se vocês já ouviram falar, se o vovô de vocês
se o vovô de vocês usam, né, ou se algum parente de vocês usam. É um aparelho que dá pequenos choques no coração para que ele cumpra um ritmo, né? Para que ele se mantenha no ritmo. E por último, nós temos o infarto. O infarto, como eu falei para vocês, ele nada mais é do que causado por estresse, além de má alimentação. Então, o indivíduo que ele tem má alimentação, placas de gordura se acumulam no nosso não, né? Porque no meu não. Eu me alimento bem. Nos nossos vasos sanguíneos. E como eu falei para vocês, os vasos sanguíneos precisam ter um fluxo contínuo e ininterrupto, ou seja, não precisa ser interrompido, não pode ser interrompido. Então, quando o indivíduo ele tem o fluxo sanguíneo interrompido, configura um infarto, ou seja, o sangue ele não chega onde tem que chegar, principalmente o cérebro. Então, quando ele não chega onde deve chegar, o indivíduo ele tem um infarto e alguns órgãos vêm a falecer nesse processo, né? Como por exemplo o cérebro. Tranquilo, pequenos? A aula de hoje, espero que vocês tenham anotado, tenham entendido o sistema cardiovascular como um todo. Atividade eu não recebo no PV, não adianta me mandar atividade no PV que eu não vou receber, tá bom? Cumpro com os horários, existe um horário para assistir aula, horário para fazer atividade, horário para tudo. Eu estipulo horário para tudo, tranquilo? Controladamente. Então cumpro com os horários de vocês, tá bom? Sejam mais atentos, mais específicos. Tranquilo? Vídeo aula termina por aqui.